Olá, bom dia. O meu nome é Valéria, eu tenho 32 anos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Superar. É a primeira vez que eu tô falando abertamente sobre esse assunto, sobre a minha história, então desde já eu peço desculpas por qualquer nervosismo, qualquer coisa do tipo, porque é muito difícil às vezes falar sobre nós, né? A minha história começa como a de todo mundo, assim que a gente nasce. E a minha ela já começou um pouco diferente, porque eu nasci de quase 10 meses e a minha mãe ela já teve problemas durante a gestação e o parto. Mas até então foi algo que passou, eu fiquei bem e tudo certo. E conforme o meu desenvolvimento, já bebê, a minha mãe começou a estranhar que eu era diferente das outras pessoas. Aos 10 meses eu já andava e falava. E as pessoas achavam isso curioso porque é, as, as crianças, né, começam a andar, a falar depois de um ano e meio. E ali eu já me mostrava um pouco diferente das outras crianças. Mas os problemas começaram durante a infância, quando eu fui para a escola. Na escola eu não tinha paciência com as outras crianças porque eu acabava as atividades, as coisas que tinham que ser feitas em um tempo menor do que o delas, enquanto elas não. E isso gerava problemas na escola, até que a professora chamou minha mãe e falou assim: olha, a gente vai ter que aumentar o grau de dificuldade da Valéria, porque ela faz as coisas antes das crianças e acaba não tendo paciência de esperar. E isso acaba dispersando também as outras crianças. Ela não tem lugar para ficar aqui agora, né? Vamos adiantar ela na escola, aumentar o grau de dificuldade dela, porque aqui ela não vai se desenvolver e não vai cooperar para o desenvolvimento das outras crianças. E aí foi isso que foi feito. E ali, já de criança, para mim era muito nítido que haviam coisas que eram muito fáceis para mim e outras mais difíceis. Daí, nessa fase, eu cheguei a quebrar o mesmo dedo 2 vezes. E eu sentia muita dor. E aí, o curioso disso tudo é que eu percebi que à medida que eu usasse as minhas mãos e as minhas pernas, a dor ela diminuía. E então eu acordava de madrugada com dor e eu desenhava. E foi a partir daí que eu comecei a desenhar. Então, assim, eu acordava 5 horas da manhã, 3:30 da manhã, com dor. Eu pegava os meus lápis, as minhas coisas e eu começava a desenhar. E aí, quando eu tava perto do meu pai levantar para ir trabalhar, eu voltava a deitar e fingia que tava dormindo. Então, hoje eu ainda sou uma pessoa muito noturna devido a isso. E aí a minha mãe chegava em casa, eu tinha lavado todas as panelas de casa. E ela falava assim: "Ah, por que você fez isso?" Eu falava assim: "Ah, mãe, porque a panela tem que ficar brilhando." E eu lavava a panela o dia inteiro. Tinha dia que eu passava a tarde toda lavando panela. A minha irmã ia brincar, fazer outras coisas. "Ah, você tá fazendo?" "Eu tô lavando panela." E aí a pior fase veio aos 11 anos, que foi quando eu menstruei. E normalmente as meninas, quando elas menstruam, elas criam um corpo, tem ali uma evolução física, né? E eu fui reverso. Ao invés de eu me desenvolver, eu regredi, eu emagreci muito. E um dia a gente foi pra praia
E quando a gente voltou da praia, apareceu uma mancha enorme nas minhas costas. Ela não doía nem nada a princípio, e a minha primeira reação foi esconder. Porque, como eu falei, eu sempre me interessei por assuntos de adulto. Então eu falei assim, eu vou esconder isso da minha mãe porque eu tô doente. E fiquei esperando. E aquelas manchas, elas começaram a passar pro meu abdômen, pras minhas costas, pras minhas pernas. E a minha reação foi esconder. Então eu usava roupas largas mesmo no calor, pegava roupas até da minha mãe e comecei a me calar, né? Aquela menina que era comunicativa, que gostava de sempre estar falando, começou a emudecer. E aí as pessoas falavam assim, nossa, o que aconteceu? E eu só respondia o que me perguntavam e eu tava sempre escondendo meu corpo. Na minha mentalidade eu falei assim, se eu contar pros meus pais que eu tô doente, eu vou estar levando mais problemas pra eles, porque eles já tinham muitos problemas. E eu falei assim, eu tô com leucemia. Aí eu lembro de ir na biblioteca da escola e falar assim pra professora, me dá um livro que fala sobre leucemia. E quando eu olhava as manchas, eram muito próximas daquilo que eu tinha em mim. Então, na minha convicção, eu tinha leucemia. Então, por muito tempo, eu me calei por uns 2 anos. E aí chegou determinado momento que não tinha mais como esconder, porque elas começaram a subir pro rosto, pra orelha, pro cabelo. E aí a minha mãe me levou no médico, tudo, e eu permaneci em silêncio. Foi uma coisa que até hoje eu nunca contei pra minha mãe, mas eu escondi aquilo por uns 2 anos. E quando a minha mãe me levou no médico, eles fizeram o exame de sangue ali, exame de urina, falou assim, ela não tem nem anemia, deve ser uma reação alérgica comum. Aí me deu lá um remédio, e aí elas acabaram diminuindo, e ficou por isso mesmo. E daí, quando eu cheguei nos 15 anos, eu comecei a ter infecção na urina, e eles falavam a mesma coisa, não é nada. E aí essas manchas, elas voltaram com mais evidência. Aí um dia eu faltei na escola e marquei consulta no posto de saúde, eu já tava com 16 anos. E eu cheguei na médica toda tímida, tudo. Ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu acredito que eu tô doente, porque eu me sinto muito fraca, eu sinto muitas dores nas pernas, nos ossos, e eu tenho ficado doente com frequência e existem essas manchas em mim. E aí eu mostrei pra ela e levei o livro da escola. Eu falei assim, eu tenho leucemia? Daí ela olhou bem seca e falou assim, pra gente ter certeza, a gente tem que fazer um exame mais específico. Mas se você tiver mesmo, o tratamento é bem difícil. E eu lembro que eu saí dali tremendo e eu falei assim, meu Deus, eu vou morrer. E naquela época o meu avô havia sido diagnosticado com leucemia e futuramente eu perdi um primo aos 17 anos com leucemia. Então não era uma coisa que tivesse fora da minha realidade familiar. E aí eu me calei de novo, falei, eu não vou falar agora nesse momento, era um momento muito difícil para minha família, o ano de 2007 foi um ano muito difícil para minha família como um todo, e eu tinha acabado de perder uma amiga de infância. Então eu vendo o sofrimento de todo mundo, da família dela, mais o sofrimento da minha família, com tantas coisas que haviam acontecido naquele ano, eu falei assim, eu não vou falar
com ele sobre isso agora. Mas eu chorava muito, sofria muito, porque era muito dolorido. Tinha, tinha, tinha dias que eu não conseguia levantar. E aí eu lembro que eu pegava as minhas coisas e andava o dia inteiro. Eu estudava na Moca, né, que dava 8 quilômetros da minha casa, e eu ia e voltava a pé, porque eu tinha a sensação de quanto mais eu usasse as minhas pernas, menos problemas eu ia ter, que aquela dor ela ia passar. E aí nessa fase eu passei em nutrição, eu tinha 16 anos, e aquilo foi muito aliviador para mim, porque eu extraía daquilo uma nova qualidade de vida para mim. Então eu falei assim, se eu tô realmente doente, eu tenho que movimentar o meu corpo e dar combustível para ele, né? Então eu me alimentava da melhor forma possível e dentro daquilo que eu podia, eu praticava atividade física. Então eu andava todos os dias 12 quilômetros, 14 quilômetros por dia, porque eu falava assim, eu não posso permitir que as minhas pernas durmam. Quanto mais eu andar, mais eu vou dar movimento para elas. E nisso eu vejo o cuidado de Deus, né? Desde a infância, quando eu percebi que usar as minhas mãos para desenhar aliviava a dor, até na adolescência, que de alguma forma eu tive uma estratégia médica sem ter consciência daquilo. E daí as coisas começaram a piorar. Eu tive uma infecção pulmonar aos 17 e aos 21 eu tive uma infecção grave no estômago. E eu questionava os médicos porque nesses momentos a minha família estava comigo. E eu falava assim, mas qual a causa disso? Será que você não pode investigar melhor o que está acontecendo comigo? Porque não é normal. E aí eles falavam assim, você está se alimentando mal, adolescente, deve comer um monte de batata frita, e não comer verdura. E eu tinha convicção que aquela não era a minha realidade. E eu falava assim, não, eu faço nutrição, eu me alimento direito, né? Eu não como batata frita, eu não tomo refrigerante, eu me alimento de fruta, legumes, e essa era a minha verdade. E eles falavam assim, ela tá com esses problemas, mas ela não tem nem anemia, é alguma coisa esporádica que tá acontecendo com. Daí eu tive essa infecção pulmonar, depois no intestino grave, e eu não suportava comer mais nada. Tudo que eu comia eu vomitava e cheguei a começar a excretar bile. E nessa fase eu cheguei aos 42 quilos, 41, 42, eu tava muito magra. E um fato curioso é que realmente, mesmo com todos esses problemas, nenhum dos meus exames atestavam anemia de fato. Então os médicos batiam o olho e falavam assim, como que essa menina tá com infecção no intestino, ela perdeu tanto peso e, no entanto, não tem anemia. Eles não descobriam nada, então eles tratavam aquilo e me mandavam de volta para casa. E aí eu comecei a perceber que eu não tinha leucemia, porque eu falei assim, e se de fato eu tivesse leucemia todos esses anos e com essas complicações, eu já teria ido a óbito. Então eu comecei a procurar resposta. Então eu cheguei a pagar médicos particulares e eles não davam atenção e falavam a mesma coisa que os outros médicos que eu já tinham passado. Aí eu comecei a ter hemorragia subsequente, então todos os meses eu tinha 2, 3 hemorragias sem explicação também.
E aquilo começou a piorar. E a justificativa era, você tem uma rotina muito pesada. Eu saía às 5h, 5h30 da manhã para trabalhar e voltava para casa 00:30 da faculdade. Então eles falavam assim, tem uma rotina muito pesada, por isso que tá acontecendo isso, aquilo. E eu sabia que talvez eu diminuir a minha rotina aliviasse um pouco, mas aquela não era a causa. E aí chegou um momento que estagnou, eu não ia nem pra frente nem pra trás. Eu consegui recuperar o peso, tava vivendo bem, sem nenhum outro malefício. E aí um dia eu comecei a me sentir fraca no trabalho, parecia que eu ia desmaiar. E aí eu saí dali e passei no pronto-socorro. Falei, eu vou medir minha pressão, porque a minha pressão ela deve estar muito baixa. E quando eu cheguei no hospital, para minha surpresa, eu tava com 220 batimentos cardíacos. E aí o médico falou assim, você vai ter que ficar aqui em observação, porque o seu coração tá extremamente acelerado e a gente precisa achar a causa, eu não posso te deixar ir para casa assim. Mas para mim tava tudo bem. Quando foi umas 9, 10 horas da noite, aí eu comecei a sentir uma dor insuportável que vinha de dentro dos órgãos. E uma ânsia de vômito, um nervoso, uma coisa assim muito surreal. Aí eles falaram, vamos fazer exame urgente agora. E nisso que eles fizeram o exame, foi detectado pancreatite aguda. Tava com o pâncreas alterado, fígado alterado e partes no intestino. E aí passou 3 dias, eu fiquei indo e voltando do hospital 3 dias pra equilibrar lá o coração. Eles me deram alta e falou, procura um posto de saúde pra fazer análise, porque aqui é pronto-socorro, a gente não consegue investigar a fundo o que possa ser isso. Aí nisso meu pai marcou uma consulta pra mim no posto de saúde e eu tava bem já. Ao meu ver, eu tava bem. Eu tava sem mexer no corpo, eu tava com meu peso equilibrado e pra mim era só um fato esporádico que talvez pudesse ter acontecido de novo. Aí eu sentei, a médica falou, qual o motivo da sua visita aqui? Aí eu contei pra ela. Ela ficou quieta, olhou pra mim, olhou pra minha mãe e falou assim, eu tenho uma notícia muito dura pra você. O meu conhecimento médico me diz que você tem leucemia ou uma doença que pode se confundir com ela, que é o lúpus sistêmico. E se você for muito sortuda, você tem as duas. Aí a minha mãe começou a chorar e eu fiquei feliz. Parecia que um peso tão grande estava saindo de mim que eu não lembro de outra coisa a não ser, tipo, chegou o meu alívio agora. E aí eu falei pra ela, a minha mãe falou pra ela, mas você não fez exame nenhum, essa menina já passou em tanto médico, fez tanto exame, eles sempre disseram que ela não tinha nada, o que faz você dizer isso pra ela sem fazer nenhum exame específico? Aí ela falou assim, a gravidade. Ela falou assim, eu posso estar até errada em estar falando isso pra vocês, mas essa é a minha certeza médica. Ela precisa de tratamento urgente, quimioterapia e tudo mais. Então eu vou atestar ela com urgência. E aí ela fez tudo muito rápido, deu todos os papéis de urgência. Com 10 dias eu já estava passando no hematologista. E com 15 dias eu comecei a minha primeira sessão de quimioterapia. E aí foi atestado inicialmente que eu tinha lúpus sistêmico eritematoso tipo grave e síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren é uma síndrome que faz você perder os líquidos do corpo. Então eu não tinha
lágrima, saliva e nem suor no corpo. Então, é algo muito curioso até, que quando a gente é criança, às vezes, machuca, e falava assim, nossa, ela é tão ruim que chora e não sai lágrima, mas de fato eu não tinha lágrima. E aí foi isso que aconteceu. Então, os meus 2 primeiros diagnósticos foram lúpus, o lúpus com síndrome de Sjögren. Aí, no mês seguinte, foi descoberto a fibromialgia e o fenômeno Renault, que é o resfriamento do corpo, né? Depois, em seguida, o glaucoma e artrite reumatoide, que é a causa das dores ósseas também, né? E em dezembro, né, o meu primeiro diagnóstico foi em abril, e aí foi vindo um por mês. E aí em dezembro, eu tive o diagnóstico do cérebro, né, que foi quando eles atestaram que de fato uma parte do meu cérebro funciona de uma forma mais rápida e outra parte mais devagar. Então, assim, as pessoas falam assim pra mim, nossa, em nenhum momento você se desesperou, esteve sempre calma? Sim, porque na verdade pra mim, naquele ano, vieram respostas que eu tava aguardando a minha vida inteira. Então, assim, eu não era doida, eu não era estranha, eu não perdi um trabalho porque eu era preguiçosa, porque por isso ou por aquilo. De fato, haviam explicações que eram muito superiores a mim e que agora ninguém mais tinha nada para falar ao contrário daquilo. Então, assim, durante toda a vida, eu escutei, nossa, mas você é tão inteligente para algumas coisas, para as outras é tão burra. Tá com frescura, não quer trabalhar. Tá com preguiça. Isso, aquilo outro. Eu me recordo de uma vez que eu perdi o emprego porque eu conversei com a minha liderança e eu disse assim, olha, eu não consigo trabalhar porque eu tô sentindo muita dor. E aí aquela mulher disse assim, vai no médico porque eu não posso continuar com você assim. Se ele falar que você tem alguma coisa, a gente vai tratar, mas se ele falar que você não tem nada, a gente vai ter que mandar você embora. E foi o que aconteceu. Né, eu levei os exames médicos, o atestado que ele tinha me dado, dizendo que não tinha achado nada, e eu fui mandada embora. E naquele dia, eu voltei para casa chorando o caminho todo. E aí no metrô, uma senhora veio de longe e ela disse assim, eu não sei o que aconteceu com você hoje, mas Deus manda te dizer que Ele tá com você e que isso que hoje parece dolorido para você é Deus te guardando para te fortificar. E no tempo certo você vai entender que Deus está te guardando de uma maneira tão sobrenatural que Ele não vai permitir nem que um fio da sua cabeça caia. E as pessoas vão olhar pra você e não vão acreditar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Eu fiz 63 sessões de quimioterapia e eu tive alteração capilar, ondulação no cabelo, alteração de cor, mas o meu cabelo continuou no mesmo lugar. E as pessoas falavam assim, até no hospital, nossa, não parece que você tem o que você tem. Eu chegava assim no centro de químio e as pessoas estavam cheias de marcas, de manchas, sem cabelo.
E eu olhava assim, eu falava, Deus, muito obrigada pelo seu cuidado, pelo seu amor. Quando foi no final de 2016 que foi diagnosticado o desvio no cérebro, a médica falou pra mim do SUS. Ela falou assim, olha, não tem mais o que fazer, porque a gente tentou os medicamentos que tinham disponível no SUS e você tá piorando. E realmente eu tava muito mal. Tava com atrofia nos músculos, muito edema por dentro, já tinha tido infecção nos glândulos linfáticos. E ela falou assim, olha, o máximo que eu te dou de expectativa de vida são 2 anos dentro daquilo que o SUS pode te oferecer. E hoje a melhor solução seria extrair o seu útero. Então a gente vai fazer a extração do seu útero para que você tenha um equilíbrio hormonal e consiga viver um pouco melhor, né? O lúpus é uma doença que a interferência hormonal, o calor, desestabiliza, e naquele momento meu útero ele também já estava afetado. Daí eu olhei pro céu e falei assim, Deus, o Senhor permitiu que eu sobrevivesse todos esses anos sem medicamento. E eu sei que o controle de tudo tá nas suas mãos. Se eu vou viver 2 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, todos eles vai ser pra minha paz. Eu não aceito que a minha paz seja roubada ou que os meus sonhos sejam levados embora porque eu tô com dor, né? A minha dor, ela não pode ser maior do que a minha paz. E eu descansei meu coração. Isso foi do final de novembro pra dezembro. E aí, na véspera do Natal, meu médico me ligou e falou assim, a secretária dele falou assim, você é a Valéria? Eu falei, eu sou. Ela falou assim, olha, o doutor se interessou muito pelo seu caso, porque por toda a história, todo o diagnóstico, é extremamente raro uma pessoa na sua idade ter essa quantidade de acometimentos. Então ele quer te conhecer. E eu fui lá com a minha mãe na véspera de Natal e ele disse assim, eu vou cuidar de você. E uma consulta com aquele médico era em torno de R$8.000, 4, R$8.000. E eu falei assim, mas eu não tenho condições de te pagar. E ele falou assim, fique tranquila. E aí, quando foi no dia 17 de janeiro, já tinha chegado medicações do exterior, quimioterapia internacional, né? Imunoterapia internacional. E ali eu comecei a apresentar uma melhora significativa. E tô aqui até hoje, né? As pessoas falam assim, como que você se sente depois de tudo isso? É difícil, né, dizer isso, né, de como eu me sinto. Conviver com lúpus é difícil porque é uma doença instável, né? Um dia você tá bem, no outro dia você pode não estar bem. Mas eu confio em Deus e eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando eu passei a primeira sessão de quimioterapia e eu saí de lá bem, eu disse, se eu suportei uma, eu vou suportar todas as outras que vierem. E graças a Deus até hoje eu tô aqui. Então, assim, nesses anos eu tive todos os órgãos afetados, infecção em todas as partes do corpo,
cabeça, unha, couro cabeludo, olhos, pâncreas, fígado, rim, cérebro, esôfago, de alguma forma ou em algum momento atingido. Mas sobreviver a isso me faz ser grata a Deus todos os dias.